Graças a paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Nós hoje vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos sobre relacionamento na igreja, mais especificamente estamos tratando sobre discipulado. Na pregação passada, nós vimos que discipulado é imitar a Cristo. A palavra discípulo é alguém que imita o seu mestre. Portanto, nós vimos que o discipulado ele tem primeiramente esse aspecto da imitação do Senhor Jesus Cristo, mas também nós vimos que o discipulado ele tem um aspecto comunitário de ajudar pessoas a imitar a Cristo e ser ajudados por elas também a imitar o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que para poder imitar a Cristo, nós precisamos conhecê-lo. É impossível imitar alguém sem conhecê-lo, sem entender o seu estilo de vida, sem conhecer o seu caráter, sem conhecer a sua história. E para que nós possamos imitar o nosso mestre, precisamos conhecê-lo. Primeiramente, tendo um coração regenerado e uma união genuína com ele. Segundo, nos dedicando em crescer em intimidade e relacionamento com Deus no poder do Espírito através da palavra. É a palavra que registra, é a palavra falada no nosso Senhor, é a palavra que nós temos o próprio Deus contando para nós acerca de quem Ele é, mas nós temos a palavra onde Cristo nos ensina acerca do seu propósito, do seu caráter, da sua divindade, da sua humanidade, onde Cristo nos mostra acerca de si mesmo, por meio da palavra. Portanto, nós vimos em Mateus 16 que quando Pedro, então, ele ouve a Deus acerca de quem Cristo é, ele é bendito. Mas depois que Cristo explica o ministério dele para eles, então, falando que ele precisava morrer na cruz, e Pedro dá então vazão à carne, então o Senhor repreende porque ele diz que ele ali foi usado por Satanás para tentar impedir Jesus. Sendo assim, nós não devemos dar ouvido a nenhuma outra fonte senão a Escritura para podermos conhecer a Deus, porque a Escritura, ela tem como fonte o próprio Deus, ela é a palavra de Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo deixa 3 princípios gerais para que os seus discípulos sigam, princípios que irão reger a vida do crente em conformidade com a vida e os padrões de Cristo. Primeiramente, buscar fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Nós vimos que o Senhor diz que a sua comida, quando nós avaliamos ali João 4, é fazer a vontade de Deus. Portanto, o crente é aquele que vive com todo o seu coração, vida, força para agradar ao Senhor, fazendo a sua vontade. Vimos que o segundo princípio é o serviço. O Senhor Jesus Cristo, ele assume a forma de homem para poder ajudar os seus irmãos, redimir os seus irmãos, como diz Hebreus no capítulo 2. Jesus, ele então assume a forma de homem para poder agir em favor dos seus irmãos. Ele assumiu a forma humana para poder redimir e sustentar os seus irmãos, de maneira que até hoje ele intercede em nosso favor. Ele deixa isso muito claro aos seus discípulos, dizendo que aquele que queria ser o melhor, deveria primeiramente ser aquele que serve a todos os outros. O terceiro princípio foi acerca de fazer estas coisas, ou seja, buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas e buscar servir ao nosso próximo por meio da obediência à palavra do Senhor. Nós temos que buscar esses dois propósitos tendo como foco a glória de Deus. E esse é o terceiro princípio. Buscar a glória de Deus em tudo que fazemos, tanto nos nossos atos de piedade e de obediência ao Senhor, de maneira individual, como em serviço aos nossos irmãos. Hoje, nós iremos considerar o texto de Efésios, no capítulo 5. Vamos abrir então nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, bendito, nos apresentamos diante de Ti nesse momento, Senhor, suplicando que Tu ilumine a nossa mente e Tu nos socorra, Senhor,
no aprendizado, Senhor Deus, da Tua palavra, na compreensão, Senhor Deus, da Tua vontade, a nossa vida, na compreensão da revelação do Teu caráter, na revelação do Teu Filho, Senhor Deus, como o padrão perfeito que satisfez, Senhor Deus, a Tua justiça, que Te agrada, Senhor Deus, em todas as coisas, e somente por meio dele também assim conseguiremos, ó Deus. Portanto, que Tu nos mostre o nosso Senhor nesta manhã, que Tu revele a Tua glória a nós, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Tu abra os corações, que Tu nos torne, Senhor Deus, submissos, fervorosos, com o propósito de poder Te obedecer naquilo que nós aprendemos. Grava, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações. O que nós te pedimos nesta manhã, socorre-nos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, hoje então, nós iremos ver que esse seguir a Cristo, esse imitar a Cristo como discípulo, seguindo os 3 princípios que nós tratamos, né, de buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas, de servir aos nossos irmãos e ao próximo como Cristo, no modelo de Cristo, e buscando sempre, por meio disso, glorificar a Deus, isso é prático, isso é algo para ser feito na vida. A carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, então, ele apresenta de maneira doutrinária todas as bênçãos espirituais que aqueles que foram redimidos no Senhor, eles têm em Cristo, como igreja, mostrando um caráter individual, mas sempre apontando para um caráter comunitário, que nós agora fazemos parte de um povo que serve e segue ao Senhor. E a partir do capítulo 4, ele começa a considerar isso de maneira prática, ele começa a aplicar essa dignidade da vocação ou do chamado que a igreja recebe, e o crente de maneira individual, em várias áreas da nossa vida. Ele inicia aplicando isso à igreja, depois ele fala sobre como o crente viver de maneira santa e digna da vocação no mundo, depois ele vai até o lar, falando sobre a relação entre pais e filhos, marido e esposa, e também trata sobre a relação entre servos e senhores, finalizando com um apelo para que os crentes, então, estejam sempre preparados para a batalha. É importante frisar que durante toda a epístola de Efésios, Paulo ele utiliza uma expressão muito notável. Ele aponta sempre para Cristo, ele quer manter Cristo diante dos olhos dos Efésios. Ele sempre fala como Cristo, em Cristo, como ao Senhor, apontando para Jesus como o modelo, então, da igreja, para que ela viva uma vida santa. Quando nós vamos aqui no capítulo 4, por exemplo, quando Paulo está falando sobre a santidade cristã, no versículo 20 e 21, ele diz: vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revestindo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, observem que ao longo de toda a epístola, sem exceção, Paulo está dizendo, olha, as bênçãos de vocês estão em Cristo, as bênçãos de vocês estão escondidas, entesouradas no Senhor Jesus Cristo, é lá que é Ele que é a fonte de bênção, é nele que nós encontramos redenção, mas é nele também que nós encontramos o padrão da vida cristã. Né? Durante essa parte prática, Paulo ele vai falar várias vezes isso, em Cristo, como Cristo, ao Senhor. E aqui no capítulo 5, Paulo ele faz uma consideração que está muito ligada ao nosso tema de discipulado. No versículo 1 ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí você pode dizer, ótimo, Paulo, mas como fazer isso? Como fazer isso na prática? Ele diz, e andai em amor como também Cristo vos amou. Em Cristo nós contemplamos o próprio Deus. E em Cristo nós temos o modelo, então, que o cristão deve seguir, né, para poder agradar ao Senhor. Por meio de Cristo nós imitamos o próprio Deus. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Por meio de Cristo nós imitamos o padrão que o Senhor deseja de nós. E é exatamente isso que nós vamos considerar hoje, em alguns pontos, sobre andar como Cristo andou. Esse é o nosso tema de hoje, andar como Cristo andou. Vamos então
ao primeiro direcionamento paulino sobre isso. Ele diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. E o nosso primeiro ponto é esse. Nós precisamos andar em amor. Queridos, é preciso entender que esse termo andar significa viver, ou seja, caminhar, seguir um fluxo nos padrões de Cristo, dar cada passo como ele andou. Portanto, Cristo ele precisa estar sempre diante dos nossos olhos para que nós possamos andar como ele andou. E a primeira referência é andar em amor. Quando nós olhamos para os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo ele diz que toda a lei e todos os profetas eles estão resumidos exatamente em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é muito importante nós entendermos. Contudo, homens perversos e pessoas sem compromisso, eles têm pegado essa passagem e eles têm esvaziado o significado bíblico de amor e preenchido o significado de amor segundo padrões mundanos, que amar a Deus é viver como você quiser viver para Ele, e que amar o próximo é deixá-lo viver como ele quiser viver, sem padrões, sem regras, sem limitações, e isso é uma grande mentira. Quando nós vamos até a epístola do apóstolo João, vamos até lá, vamos abrir na primeira epístola do apóstolo João. João, ele constantemente, ele nos ensina sobre o que é o amor, exatamente porque essa era uma das argumentações que as pessoas utilizavam para poder fazer com que eles fossem recebidos, né? Que os hereges ali fossem recebidos pela igreja, que a igreja ela não estava sendo muito amorosa com eles, né? Vamos lá no capítulo 2. No capítulo 2 da primeira epístola de João. Olha só o que diz aqui. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5 do capítulo 2. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. João vai repetir isso ao longo da epístola e também vai repetir isso na segunda epístola, falar que o amor ele está ligado à verdade. E nós vemos que no próprio evangelho de João, Cristo, ele deixou isso para João. É por isso que ele está repetindo isso na epístola. Ele diz que aquele que o ama, em João 14, é aquele que guarda os seus mandamentos. E aquele que guarda os mandamentos e o ama, ele também o amará e vai se revelar a ele. Portanto, o conceito de amor, ele está ligado intimamente ao conceito de obediência. Tá? Nós amamos a Deus de maneira concreta, obedecendo-lhe e submetendo a Ele. E nós amamos o nosso próximo por meio da obediência ao Senhor também, ou seja, servindo a Ele como o Senhor determinou que nós servíssemos. O conceito de amor, portanto, ele não é um conceito vazio na Escritura. Muito pelo contrário, ele é prático, ele é concreto e ele está ligado à obediência e à santidade. Quando nós olhamos para a Escritura, o conceito de amor está em servir a Deus do desejo da forma como ele deve ser servido, porque ele é o padrão perfeito, a sua vontade nos revela esse padrão perfeito, mas também é obedecer a Deus em serviço ao próximo. E o Senhor ele determina na Escritura todos os relacionamentos que nós devemos ter e como nós devemos viver esses relacionamentos em favor do nosso próximo. Isso é amor. O conceito de amor ele não está esvaziado. O conceito de amor ele prevê santidade. O conceito de amor prevê cuidado, afastar a alma do perigo, afastar a alma do mal, afastar a alma da dor. Isso só pode ser feito por meio da apresentação do Evangelho de Cristo. Quando nós falamos então em ser um discípulo de Cristo e nós falamos em andar em amor, precisamos ter isso em mente, que o amor ele está ligado à obediência, que o amor ele está ligado à submissão à vontade de Deus, que o amor ele está ligado à pureza. Quando nós vamos até a epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ver que exatamente é dessa forma que Jesus ele mostra o seu amor pelo Pai. Ele obedece o Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, o amor cristão, ele não é abstrato, tá?
O amor cristão, ele não está fundamentado em nós mesmos, ele está fundamentado em Cristo e ele é objetivo, ele é praticado e vivido por meio de uma vida em obediência a Deus. Vamos prosseguir então, meus amados. Primeiramente, andar em amor, né? É óbvio que essa obediência ela não é fria, ela não é uma obediência vazia, tá? É preciso frisar isso aqui. Significa estar em relacionamento com Deus e amá-lo de tal maneira que eu compreendo que a vontade dele ela é superior à minha, que ela é boa além da minha, que ela é santa e, portanto, aquele que ama ao Senhor também se submete a ele por causa de todas as benesses da sua vontade. Significa assim que eu vou ter no meu coração aquele constrangimento santo de olhar para o outro com piedade, de olhar para o outro com amabilidade, mas nós devemos compreender que só poderemos agir em favor do outro de maneira mais adequada por meio da palavra de Deus. Ela nos determina como nós devemos servir os nossos irmãos e a melhor forma de servir é por meio dela. O segundo ponto aqui é andar na luz. Então, observem o que ele vai dizer, né? Versículo 2: E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Tá? Cristo ele se doou, ele buscou servir o outro por meio da sua obediência a Deus, tanto que ele se sacrificou e ele foi um cheiro suave, né? Que é a palavra ligada à libação. Versículo 3: Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Observe, então, que como nós havíamos adiantado a você, quando o Senhor fala andar em amor, ele passa consequentemente a tratar sobre as obras. Depois que ele fala andar em amor como Cristo vos amou e se entregou, ele fala, olha, mas, porém, toda prostituição, impureza e avareza não se nomeia entre vós. Observe então que há uma relação estrita entre andar em amor e andar na luz. Você não tem como andar verdadeiramente no amor e não andar na luz, porque amor precede obediência. Mas o que significa andar na luz? Andar na luz é caminhar em pureza, em santidade. Nós somos ordenados, portanto, a andar como Cristo em pureza. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22, o apóstolo ele explica a santidade perfeita de Cristo, dizendo que ele não pecou nem no falar. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler desde o versículo 21, que nos abarca de maneira melhor o nosso propósito aqui em abrir esse versículo de apoio. Olha só. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Magnífico. Pedro, de maneira muito clara, diz que Cristo nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, as suas pegadas. É sobre o que nós estamos tratando em Efésios, andar como Cristo. E Pedro não é de maneira aleatória, a palavra do Senhor ela não é dada a nós de maneira aleatória. Consequentemente, ele vai e diz, olha, Cristo andou de maneira tão pura diante do Senhor, que ele não pecou nem com falar.
Ele não reagiu ao pecado dos homens pecando, muito pelo contrário, ele se manteve puro, ele reagiu ao pecado dos homens, às provocações dos homens, a tudo aquilo que é mal ao seu redor, sempre com pureza, dissipando as trevas. Andar, portanto, na luz é andar em pureza. Novamente, citando a primeira epístola de João, quando João ele vai trazer umas das definições de Deus para nós, ele diz: Deus é luz. Nós somos convocados a andar então em pureza porque o nosso Deus é puro, a andar em santidade porque o nosso Deus é santo, andar então na luz porque o nosso Deus, ele é luz. Sendo assim, andar na luz significa buscar em cada pensamento, em cada ato, em cada ação e em cada decisão, agir de maneira santa e agradável ao Senhor. E não somente isso, andar na luz é algo extremamente ativo, diz respeito às nossas obras, diz respeito a externalizar essa luz do Senhor Jesus Cristo por meio de nós. Como ele nos diz no Sermão do Monte, ser um candeeiro que está exposto para que todos sejam iluminados. Olha só o que está dizendo aqui, vamos voltar a Efésios no capítulo 5, que aqueles que andam na luz, antes eles eram trevas, mas agora eles são luz, eles expõem as obras das trevas. Versículo 13. Todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ou seja, aonde o crente ele chega e ele brilha a imagem de Cristo, e ele reflete a palavra e a vontade de Deus, ele torna visível as obras más. A ilustração que Paulo está utilizando aqui é como se você tivesse em uma sala toda escura, sem nenhum ponto de luz, e alguma coisa fedesse ali. Para que aquilo fosse visto, para que aquilo fosse exposto, para que aquilo que é desagradável ele venha a ser conhecido e removido, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser exposto, manifesto. Então o crente é isso, quando ele chega num ambiente de escuridão e de trevas, ele precisa refletir a luz de Cristo de maneira a mostrar, a deixar visível aquilo que é podre, a deixar visível aquilo que é desagradável, que é mal, e mostrar como o Senhor, Deus, ele condena algumas atitudes. Andar na luz no nosso dia a dia, portanto, é refletir a pureza de Cristo nos nossos atos, decisões, pensamentos e vontades. É reagir ao mal da nossa volta de maneira santa, de maneira pura e agradável a Deus. A vida do crente, portanto, ela é chamada a refletir a vida de Cristo. Nós vamos pecar, sim, meus irmãos. Nós vamos pecar, nós vamos cometer erros, mas isso é um acidente, não uma constância na vida do crente. Nós somos luz, não trevas. Portanto, o pecado, essa busca pela santidade de Cristo, ela deve ser real e constante. Nós atingiremos ela um dia, essa é a promessa que nós temos na ressurreição. Mas enquanto nós estamos na terra, não vamos desfrutar disso de maneira baixa, ou de maneira indiferente, não, vamos buscar a plenitude de viver hoje como Cristo andou, de maneira amorosa, mas também em santidade e pureza. Nosso objetivo é não pecar, apesar da nossa debilidade. Paulo continua, então, vamos prosseguir no versículo 14, dizendo: Por isso desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui, o nosso terceiro modo de andar como Cristo é andar em sabedoria. E o que é andar em sabedoria? É a arte de viver piedosamente. É a arte de pegar cada decisão que aparece diante de nós, é a arte de, em cada tomada de decisão, em cada ato prático, nós agirmos com sabedoria e não de maneira louca, agirmos com sensatez, com prudência, de maneira agradável a Deus, não cometendo atos negligentes, não cometendo atos imprudentes e nem atos que são loucos. E aqui nós somos chamados a andar em sabedoria, e aí uma das administrações ou demonstrações que nós estamos andando em sabedoria, Paulo evoca aqui a questão do tempo. Que exemplo importante para nós, hein, meus irmãos? Versículo 16. Como é que nós andamos como sábios? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra remir o tempo aqui,
ela aponta para redimir o nosso tempo, ou seja, redimir a vida como nós vivemos. Utilizar cada segundo, cada minuto, cada momento da nossa vida de maneira sábia e redimida por Cristo. Significa utilizar o tempo de maneira agradável a Deus. Existe uma das coisas que o homem não consegue acumular é o tempo. O tempo sempre está sendo gasto, sempre está passando, não tem como voltar atrás. Você não tem como fazer um banco de tempo, é o que os homens tanto desejariam fazer. Mas nós não temos, ou seja, a cada segundo e a cada momento o tempo está passando. Entendendo isso, Moisés, no Salmo 90, ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, me ajuda a contar os meus dias de maneira sábia, para que eu alcance um coração agradável a Ti, Senhor. Esse é um dos pedidos de Moisés ali no Salmo 90. Senhor, me ajuda a contar os meus dias, Senhor. Me ajuda a contar os meus dias de maneira atenta, sábia, de maneira prudente, de maneira dedicada, para que o meu coração ele seja recebido por Ti, Senhor Deus, e visto como um coração sábio. Como nós temos vivido o nosso tempo, queridos? Será que a gente tem utilizado o nosso tempo de maneira fútil, inútil? Será que nós temos utilizado o nosso tempo sendo gasto em coisas que não produzem, que não trazem frutos, nem edificação? É interessante nós olharmos que Jesus Cristo ele passou 3 anos no seu ministério terreno. 3 anos. O ministério de Cristo ele foi dos 30 anos de idade aos 33 anos de idade. Mas olha como João finaliza o Evangelho. Ele fez tantas coisas. Jesus Cristo ele fez tantos atos. Ele viveu de maneira tão intensa para Deus, que se fosse escrever em livros o que ele tinha feito, não se caberiam em todos os livros da terra. Ou seja, teriam que se produzir milhares de livros para poder narrar tudo o que Cristo viveu em 3 anos. E aqui ele não está falando sobre, olha, Cristo acordou de manhã, escovou o dente. Não, ele está falando sobre atos de piedade, de justiça para Deus. Tudo o que ele fazia, cada segundo da sua vida foi vivida de maneira prudente, foi vivida de maneira sábia, foi vivida de maneira que edifica o coração. No que nós temos nos dedicado? Será que nós temos dedicado em viver as nossas vidas de maneira útil ao Senhor e de maneira dedicada? Isso não significa, viver de maneira produtiva não significa ser uma máquina de trabalho. Não, está além disso, mas ter uma vida inteira de serviço a Deus. O que Paulo ele diz ali em 1 Coríntios 10, 31 é que tudo o que nós devemos fazer para a glória do Senhor. Nós devemos nos alimentar para a glória do Senhor, nós devemos beber para a glória do Senhor. Cada uma das mínimas coisas que nós fazemos, se alguém está na nossa companhia, será edificante para essa pessoa, porque nós fazemos de maneira sábia, prudente, de maneira a agradar a Deus. E Paulo então nos explica qual é o segredo para isso. Como, Paulo, eu posso viver de maneira sábia? Como, Paulo, eu posso cuidar da minha família de maneira sábia? Como, Paulo, eu posso ser uma esposa sábia, um marido sábio, um filho sábio? Como é que eu posso trabalhar de maneira sábia, Paulo? Paulo, como é que eu posso viver na igreja de maneira sábia? Como é que eu posso lidar com meus empregados de maneira sábia? Como é que eu posso lidar com o meu chefe de maneira sábia? A resposta está no versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A Escritura é o segredo, conhecer a vontade de Deus. Afinal, quem é a fonte de sabedoria senão o próprio Senhor? Quando Salomão ele escreve Provérbios, ele diz isso, que nós devemos lê-los e aprender, porque ali está revelado, meus irmãos, a sabedoria de Deus para os nossos corações. Nós devemos ler a palavra do Senhor, porque ela nos revela a sabedoria de Deus, e ela nos torna sábios segundo a sabedoria de Deus, e não segundo a sabedoria do mundo que é louca, como Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2. Sendo assim, para nós vivermos de maneira sábia, devemos buscar a palavra do Senhor. E esse é um dos pontos que se destaca no ministério de Cristo, constantemente, em cada relacionamento que ele teve, em cada interatividade, em cada pregação que ele fez, em cada aconselhamento que ele deu, em cada evangelização que ele fez, o Senhor ele cita a palavra de Deus. Na sua tentação, quando ele é tentado por Satanás, ele usa a palavra de Deus como a espada. E assim nós devemos aprender que a espada do crente é a palavra do Senhor.
A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. E ela é a fonte de sabedoria para levar o crente a viver de maneira sábia e não como um louco, não segundo os princípios deste mundo. Para nós finalizarmos, nós vamos olhar para o versículo 18 nesse momento. Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus." Você deve andar em plenitude do Espírito. Esse é o nosso quinto ponto. Você deve andar na plenitude do Espírito Santo. Você não vai conseguir imitar a Cristo se você não buscar poder, força, capacitação por meio do ministério do Espírito. O Espírito Santo, ele opera em nós a conformação à imagem de Cristo. É muito interessante que Cristo ele nos narra em João, no capítulo 16. Ele nos diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça de Deus, do juízo, mas que o Espírito também nos ensinaria todas as palavras de Cristo, a obedecer todas as palavras de Cristo. Quando nós vemos em Romanos 8, no versículo 10 e 11, os irmãos podem ler posteriormente, o ministério de Cristo ele foi vivido no poder do Espírito, de maneira que Paulo diz: o mesmo Espírito que ressuscitou ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse nos dará plenitude de vida, ele vai vivificar o nosso coração. Essa vida, essa conformidade com Cristo, ela só pode ser exercida no poder do Espírito. Não é na força do próprio braço que nós seremos parecidos com Cristo, não é por um ato de ascetismo, de tentar a todo custo chicotear a si mesmo, como algumas religiões elas tentam fazer para combater a carne, de tentar infligir o próprio corpo, ou de tentar por meio de determinações positivas, eu consigo, vai dar certo. Não, a Escritura ela não nos ensina a fazer isso, ela nos ensina a depender do Espírito, a buscar poder no Espírito, para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Por último, eu creio até que eu pulei um ponto, 2, andar em sabedoria, andar em plenitude é o ponto 4, tá? Andar a plenitude do Espírito é o ponto 4, acontece, tá bom? Vamos então ver o quinto ponto. O quinto ponto é andar em comunhão. Versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O quinto ponto, portanto, é andar em comunhão com o Pai e com a sua igreja. Significa que dia a dia o crente ele está buscando crescer em intimidade com Cristo, mas também com o povo de Deus. Algumas pessoas elas dizem que quando você está cheio do Espírito, você pula, você corre, você sobe paredes, mas a Escritura ela não nos narra dessa maneira. A Escritura em nenhum momento ela nos diz que ser cheios do Espírito é agir de algumas maneiras excêntricas que muitos têm agido. Muito pelo contrário, aqui diz que ser cheio do Espírito é ter capacitação sobrenatural para viver como Cristo, é isso que Paulo está dizendo, mas também para andar em comunhão com a igreja do Senhor, em humildade, edificando os irmãos, estando em constante acesso e em constante comunhão com o Pai, ou seja, dando sempre graças a Deus por tudo em nome de Cristo, mas cuidando da igreja e sendo cuidado pela igreja. Portanto, aquele crente que deseja viver uma vida cristã solitária, longe da igreja, afastado, ou mesmo que ele faça parte da membresia de uma igreja, ele é alguém que se isola, isso não é uma postura que condiz com a imitação de Cristo. Cristo sempre estava perto dos seus, e o Senhor mostra isso para a gente desde o Antigo Testamento. Quando Davi diz que construiria uma casa para o Senhor diz, olha,
eu tenho prazer em habitar no meio do meu povo, o meu desejo é habitar no meio do meu povo. Essa é a promessa do Senhor que Ele cumpre em Cristo, de ter um povo para si e habitar no meio do seu povo. Essa é a promessa que nós recebemos em Cristo, de que agora nós temos Deus conosco. Nós temos Deus, nós estamos com Deus, e nós estamos com Deus de maneira individual, mas também de maneira comunitária. O povo de Deus, ele se ama, ele tem como marca a busca constante pela comunhão com Deus, e ao mesmo tempo ele está crescendo em comunhão com o povo de Deus. O Senhor, ele edifica o nosso coração, ele cuida do nosso coração, e ele aperfeiçoa a nossa vida aos moldes de Cristo, pelo poder do Espírito, também por meio da comunhão com o povo de Deus, participando dos cultos, edificando os corações, aconselhando uns aos outros, cantando salmo entre vós, hinos, cânticos espirituais, em oração. Portanto, a comunhão, ela é extremamente importante, que nós busquemos diariamente conhecer o nosso Deus e nos aproximar dele em oração, na leitura da palavra, no poder do Espírito, mas isso vai nos conduzir à comunhão com o povo de Deus também. Eu gostaria de finalizar fazendo algumas aplicações e trazendo duas conclusões. A primeira aplicação prática é: não podemos ser considerados discípulos de Cristo se não o imitamos. Essas características que nós vimos aqui no texto de Efésios, elas estão presentes em todo o crente e elas não são dissociadas uma da outra. Você não tem como andar em sabedoria sem andar em amor. Você não tem como andar verdadeiramente na luz sem andar no poder do Espírito. Todas essas características, elas apontam para Cristo, para a forma como Cristo andou, e elas são as que nós devemos imitar. E todo crente, ele possuirá essas características, seja de uma maneira mais madura e visível, seja de maneira mais tímida e em amadurecimento, mas ele possuirá, tá bom? Nós não podemos chamados de discípulos de Cristo ou cristãos se Cristo ele não é visto na nossa vida. A aplicação 2 é que todo discipulador, ou seja, todo aquele que quer ajudar alguém a imitar a Cristo, primeiramente precisa ser um discípulo de Cristo. Se você não é um discípulo de Cristo, você não está apto para ajudar ninguém. Você precisa primeiramente de socorro pessoal, você precisa primeiramente de conversão, de intimidade com o Senhor, porque somente seguindo a Ele você vai poder agir em favor dos outros. E é impressionante como as pessoas que mais querem ser mestres na igreja, que mais às vezes querem dominar os outros, são as pessoas que mais são indiferentes para a vida de Cristo. Elas são as mais negligentes com as suas vidas pessoais. Elas querem discipular os outros, mas elas não desejam o custo do discipulado. O sacrifício, a abnegação, o serviço, a pureza, o amor, a sabedoria, elas não se importam com nada disso, mas elas querem ensinar os membros da igreja, elas querem ensinar os pastores da igreja, eles se consideram os mestres dos mestres, sendo que eles mesmos não imitam a Cristo e não estão nem aí para isso. Eles vivem de maneira, ao contrário, escandalosa. Portanto, ninguém pode ser discipulador, ninguém pode querer ajudar o irmão a seguir a Cristo se ele mesmo não segue. Aplicação 3. E aqui eu gostaria de falar com você que não tem compromisso com o Senhor. Nós precisamos olhar que à medida que Paulo ele vai narrando o caminho de Cristo e o caminho que o cristão, portanto, deve imitar, ele também está narrando o caminho do mundo e como ele é louco e perverso. Ao invés de luz, o mundo tem trevas. Ao invés de amor, o mundo tem um ódio egoísta de tentar preencher os seus interesses. Ao invés de sabedoria, loucura, imprudência, negligência. E ao invés do Espírito de Deus atuando em favor, ele tem o espírito do mundo, Satanás, que opera nos filhos da desobediência, dominando e escravizando o seu coração. Portanto, leve a sua alma a pesar nesta noite o que Cristo tem oferecido a você e o que o mundo tem feito com você. Você tem vivido de maneira a se regalar em um mundo de podridão e perversidade, mas isso vai ter um fim. Esse mundo ele está passando, como diz João. Esse mundo está passando, está chegando a hora do julgamento dele. E se você continuar sendo o amigo do mundo, se você continuar sendo alguém que caminha junto com o mundo, você caminhará para o caminho de condenação e destruição. E a aplicação 4 traz uma resposta a você. Em Cristo nós encontramos um Salvador misericordioso,
Nós encontramos um Senhor santo e amável e que cuida de nós, mas também nós encontramos um mestre compassivo que ensina o crente a viver para a glória de Deus. Cristo ele não somente ordenou que nós imitássemos, Cristo ele não somente disse, olha, me imitem, sejam meus discípulos, mas Cristo ele nos dá o exemplo e Cristo ele mesmo nos ensina a cada passo a viver como ele. Cristo nos molda a sua imagem por meio do seu Santo Espírito. Essa é a promessa dele, que ele precisava ir para que viesse o Consolador, e esse Consolador então nos ensinasse, nos moldasse a imagem dele. Se você é um crente, isso é um motivo de grande alegria para você, porque muitos crentes têm dado desculpa e têm dito, poxa, mas o meu objetivo, o que o Senhor pede a mim é que eu viva como Cristo, mas isso é muito difícil. Então, poxa, eu acho tão bonito aqueles homens que conseguem, né? Eles são diferentes. Não, Tiago diz inclusive que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença é que quanto mais humilde, quanto mais desejoso da presença de Deus, quanto mais você busca pelo Espírito, mais Cristo irá lhe moldar a imagem dele. É difícil sim, meu irmão, mas Cristo nos deu a promessa de que o Consolador que habita em nós nos conformará à sua imagem. Você não é chamado para viver na força do próprio braço, mas na dependência do Espírito. Se você é um ímpio, é exatamente assim que o Senhor irá transformar, adentrando o seu coração com o seu Espírito, regenerando a sua mente, a sua vontade e lhe conformando à imagem de Cristo. Portanto, busque. Todo aquele que bater, Cristo irá abrir. Todo aquele que o buscar, encontrará o Senhor, e ele transformará o seu coração. Portanto, o discipulado ele é a imitação de Cristo, e ele só pode se concretizar no poder do Espírito de Deus. As conclusões que eu gostaria de trazer é aplicar isso de maneira geral para 3 grupos de pessoas. Primeiramente, para os crentes compromissados. Perseverem. Nós estamos em um tempo mau, como Paulo nos diz aqui em Efésios. Nós estamos em um tempo de perversidade, de ódio, de blasfêmia, em um tempo de indiferença, rebeldia. Mas persevere, crente, continue andando como Cristo, porque o caminho da cruz é o caminho da glória. O caminho da perseverança no Senhor é o caminho de experimentar de cuidado, proteção e de sustento por Deus. Seja fiel, permaneça fiel, busque poder no Espírito Santo, e no momento mais difícil ele irá sustentar você. Cristo nos ensinou como padecer. Cristo nos ensinou como passar por dificuldades nesse mundo e disse que dificuldades viriam. Então persevere, porque inclusive nesses momentos Cristo nos deixou as suas pegadas e as suas pisadas para que nós andássemos. Se alegre no Espírito, busque viver como Cristo, mantenha a sua vida fiel, sendo luz, andando em amor, andando em sabedoria, andando no poder do Espírito, em comunhão com a igreja. Seja instrumento de edificação e de evangelização para esse mundo perdido. O segundo grupo são crentes descompromissados. Entenda uma coisa, de maneira muito, muito importante para a sua alma essa noite. A Escritura está testemunhando contra você, crente descompromissado. Você que diz que tem fé no Senhor Jesus Cristo, mas vive de maneira negligente a sua vida pessoal. Você vive nos seus próprios padrões de amor e um amor mundano. Você não está nem aí para a santidade, nem aí para a pureza, nem para uma vida santa e conformada à vontade de Deus. Você tem tomado atitudes loucas, se aconselhado com ímpios, vivido conforme a conduta deles. Se você tem vivido sem buscar intimidade com Deus e comunhão com a sua igreja, a Escritura testemunha contra a sua fé. Não interessa o que você diz que é. Não interessa se você diz que é crente. A Escritura diz a você que você não é. Quem tem que testemunhar de nós é o próprio Deus. É o Deus que nos salva, o Deus que nos regenera, o Deus que nos sustenta. E isso é muito triste. Isso deveria trazer vergonha, isso deveria trazer tristeza ao seu coração, constrangimento. Rompa com essa negligência. Clame hoje pelo poder do Senhor. Vá em oração diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho vivido de maneira negligente diante de Ti, Senhor. Eu não me pareço com o Teu Filho. Tem misericórdia de mim. Haja em meu favor e me transforma. Rompa com essa religião morta. Você pode tentar enganar os homens com essa religião morta, mas você não pode enganar a Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, você será envergonhado na vinda dele. Rompa com isso. Analise a sua fé.
Se você se encontrar fora de Cristo, clame a Ele por regeneração genuína e experimente então do poder do Espírito. O terceiro grupo são os ímpios, aqueles que não têm parte com Cristo. Observe novamente o que o mundo oferece a você. Olha como você tem vivido, sem propósito genuíno, no meio do ódio, do egoísmo, das trevas, da loucura. Você é um escravo do pecado e de Satanás, você segue os padrões dele, não a vontade de Deus. É isso que o mundo tem oferecido para você: perversidade, podridão, escravidão. Rompa com isso. O Senhor Jesus Cristo está com os braços abertos. Há poder no sacrifício do Senhor para transformar a sua vida, para lhe dar agora redenção, amor, pureza e habitação plena do Espírito, o próprio Cristo habitando em você por meio do Espírito. Clame o nome do Senhor, se arrependa dos seus pecados, Ele vai transformar você, Ele vai remover você do domínio da escravidão do pecado, do domínio da escravidão do diabo, porque para isso Ele se manifestou, para trazer libertação e vida, e Ele vai dar a você o seu senhorio, o senhorio dEle, que é suave, que é leve e que é libertador. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, bendito e santo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela forma como tu cuida do teu povo, ó Deus. Não somente, Senhor, nos dando em Cristo um Salvador, não somente nos dando em Cristo um senhorio que é amável, cuidadoso e compassivo, mas, ó Senhor, nos ensinando. O teu Filho nos ensina no poder do Espírito a imitá-lo. Tu nos molda a imagem do teu Filho pelo teu Santo Espírito. Por isso te agradecemos, porque tu estás sempre disponível a nós, acessível a nós. Cristo está constantemente à tua destra, ó Pai, agindo em favor do teu povo. E o Espírito Santo conformando o teu povo dia após dia, Senhor, em amor, em luz, em pureza, Senhor, em sabedoria, pelo poder que Ele aplica em nós. Aumentando a comunhão da igreja, Senhor, para que nós possamos viver como luzeiros neste mundo. Nós te suplicamos, Senhor, age em nós, enche-nos com o teu Santo Espírito, nos torna plenos, Senhor, de maneira que as nossas vidas elas reflitam a vida do teu Filho. Desperta, Senhor Deus, nesta noite os ímpios. Mostra, Senhor Deus, a eles o quão são insuficientes em si mesmos, como o mundo tem os conduzido a atitudes loucas, Senhor, imprudentes, como eles são escravos da vontade do pecado de Satanás, como eles vivem de maneira deliberadamente perversa, se envolvendo com coisas que são más. Brilha no coração e nas mentes, Senhor, levando a percepção da morte, da podridão ao redor, tomando conta, Senhor, dia após dia, do corpo, do coração, da mente, degradando, ó Deus, e conduzindo a uma rebeldia que será condenada, a um caminho de destruição. Desperta, Senhor, brilha na mente e no coração, Senhor Deus dos perdidos, mostrando o evangelho da graça do teu Filho, apontando para o sacrifício misericordioso e amável do teu Filho, trazendo libertação, redenção e transformação. É o que nós pedimos no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.